Gravando. Beleza. Então, boa tarde a todos. Nós estamos aqui, eu e o Marcelo, fazendo uma live sobre a questão do trabalho de resolução de problemas, né? Como isso pode nos ajudar no processo de ensino, no processo educacional, utilizando as tecnologias, fazendo a mediação a partir das ferramentas tecnológicas. Meu nome é Carmo, eu sou membro do nosso grupo aqui de trabalho. Nós temos um grupo mais ampliado, para esse trabalho somos entre dois, né? E o Marcelo. Pedi para o Marcelo se apresentar também. Eu sou o Marcelo. Só para complementar o Carmo, a gente vai falar de um artigo especificamente, né? A gente vai debater uns 10, 15 minutos, fazer um bate-papo em cima de um artigo que fala dessa metodologia, então, né? Da aprendizagem baseada em problemas. Eu dou aula em graduação, né? Então, a minha experiência talvez seja um pouco diferente dos outros participantes do curso, né? Mas eu acho que é interessante, né? Eu aprendo muito, assim, com o pessoal, né? Eu dou aula na área de engenharia. Eu acho que eu nunca perguntei para o Carmo, acho que é geografia a sua área, é isso? Eu não entendi muito bem. Educação mesmo. Educação, né? Tá. Uhum. Legal. Então vai ser diferente, eu acho, né? Porque eu creio que a experiência que a gente tem de ensino é um pouquinho diferenciada, né? Bem diversa, é verdade. Então, a experiência que nós estamos propondo agora é um diálogo sobre um artigo específico, não é, Marcelo? Que é a aprendizagem baseada em problemas, do Souza e do Dourado, que foi publicado em 2015, e é um artigo bem interessante, porque ele aborda as várias perspectivas conceituais, né, dessa proposição didática, e em cima dele que a gente vai fazer o debate, né? Então, para quem quiser depois aprofundar mais, ler mais sobre o tema, pode acessar ele, está disponível, porque ele é um artigo publicado e indexado pelo Cielo. Eu acho que eu consigo compartilhar o comecinho do artigo. Deixa eu só mexer aqui um pouquinho. Vou fechar a câmera. E aí eu compartilho o artigo aqui. Só um segundo. Esse aqui, então, né? Então, é o aprendizagem baseada em problemas, método de aprendizagem inovador para ensino educativo, do Souza e Dourado, né? Revista OLOS. E aí é um artigo de 2015, né? 2015, né? É uma revisão de bibliografia, basicamente, né? Basicamente isso. Então, é importante, porque esse tipo de artigo nos oferece uma síntese, né, dos estudos usados, das pesquisas e das experiências educativas que foram aplicadas, né, a partir dessa ferramenta ou desta proposição didática. Então, na primeira parte do artigo, ele justamente faz essa busca pelos aspectos conceituais e históricos, né, da questão da temática de aprendizagem baseada em problemas. Porque eu, quando estudo bastante alguns assuntos do campo da didática, a gente lembra muito bem que tem autores que são históricos nisso, né? O Dewey, por exemplo, né? O Freinet, foram autores que desenvolveram isso de uma forma bastante organizada, didaticamente, para que o ensino se aproveitasse dessa estratégia, né? Tanto que a proposição da escola ativa, inicialmente, eu lembro de alguns estudos sobre as escolinhas de arte do Brasil, elas utilizavam justamente essa ideia, que é fazer a experiência. E, a partir da experiência, tentar solucionar os problemas. Então, isso nos leva para um campo que é o campo da
da interdisciplinaridade obrigatoriamente, porque você não tem os temas isolados, né? Ou as disciplinas isoladas. Né? Nessa perspectiva, tanto o Dewey quanto o Freinet sempre foram também bastante propositivos dessa forma. Né? Claro que tem autores mais atuais, agora eu vou passar a ideia do debate para o Marcelo. Existem autores mais atuais que repensaram a perspectiva, né? E colocaram ela dentro das condições contemporâneas, né, de trabalho. É que os dois são professores, né? Quando a gente conversa, começa a ficar com cara de aula, assim, né? Mas É verdade. eu acho que assim, tem uma questão assim do artigo que me chamou bastante atenção, que é o fato da metodologia ter sido criada na década de 60, né? Eu não sabia, assim. Eu já tinha ouvido falar que o pessoal aplicava em Harvard, no MIT, alguma coisa assim, e coisas mais recentes mesmo, né? De estruturar disciplinas inteiras usando as metodologias ativas, só que para mim, uma coisa meio chocante assim é a gente continuar chamando de inovador algo que foi desenvolvido se foi década de 60, é 60 anos atrás, né? Então, para mim é surpreendente assim. Por que continua sendo inovador, né? Seria porque não conseguiu difundir muito bem ou o pessoal ainda está tentando entender, né? Na minha interpretação, Marcelo, é que a perspectiva tradicional ela é muito forte, muito presente, ela é permanente e recorrente, né? Então, as experiências inovadoras, elas acabam sendo, por exemplo, esta perspectiva do Dewey, do Freinet, ela, na verdade, ela nasce lá nos anarquistas, sabe? Ela tem, porque a ideia do aluno como sujeito, aluno ativo, e aí o avanço para a ideia de, bom, o aluno não aprende as coisas isoladas, ele aprende as coisas de uma forma complexa. Então, você tem que colocar o sujeito numa relação complexa. E aí, fazer com que ele vá procurando soluções, possíveis soluções. Né? Nem todas essas soluções são soluções que são corretas. Né? Elas podem ser equivocadas ou até mesmo não se sustentarem por muito tempo. Mas é inovadora justamente por causa disso, porque as experiências de educação, de inovação na educação são sempre experiências bem pontuais, né? E localizadas em determinados grupos epistemológicos. A escola tradicional não abre espaço para essa perspectiva. Né? Então, nesse sentido, existe uma contemporaneidade na perspectiva, porque 60 anos na educação, às vezes, é um tempo bastante pequeno para se efetivar enquanto uma estratégia assim mais reconhecida, né, como válida. Eu vejo assim que tem tem um aspecto sociológico assim envolvido também, né? Que não é simplesmente assim. Não quer dizer que a metodologia tradicional não, tipo, deixou de funcionar de uma hora para outra, certo? Até porque, eu não sei se é o seu caso, mas eu, pelo menos, eu não tive aula de metodologia ativa em nenhum momento na minha graduação, assim. Na minha pós-graduação também, fiz mestrado, doutorado, não tive nenhuma disciplina que envolvia qualquer tipo de atividade, vamos dizer assim, estritamente, explicitamente, né, que utilizava a metodologia ativa, né? É sempre aquela aula tradicional, assim, são seminários, né? Tem pesquisa, mas, poxa, você está fazendo uma pós-graduação acadêmica, você meio que é forçado a fazer pesquisa, escrever artigos e tal, né? Não é uma novidade, né? Então, para mim, assim, o aspecto sociológico que eu quero trazer, acho que é a questão da pós-modernidade mesmo, assim, né? De uma centralidade do indivíduo, né? Teve uma fragmentação, assim, uma distribuição de poder que remete, né, a alguns movimentos ideológicos, né, que socialismo, comunismo, anarquismo, né, que tentam trazer o foco
para longe de um, vamos dizer assim, de um estereótipo do capitalista egoísta, né? E trazem a questão para fundamentos mais, como é que eu vou dizer, assim, mais igualitários, né? Em termos de poder, assim, uma distribuição de poder diferente, assim, eu acho, né? Você vê toda a pedagogia do Freire, assim, que conversa muito bem, né? O construtivismo, que conversa muito bem com a aprendizagem baseada em problemas, o fundamento do Freire é a luta de classes, né? É. E o confronto, né, com essa visão de redação É, em sala de aula, né? Então, por quando isso você que faz para a muito. metodologia ativa e você entra no aluno, eu acho que você começa a construir uma coisa um pouco diferente, talvez. Não sei. Alguns estudiosos definem o Dewey como um liberal, né? Uhum. Então, não deixa de ser também uma experiência que tem lugar no nosso tempo pela questão da individualização, né, dos processos, inclusive de aprendizagem. Mas isso não quer dizer que ela não seja aplicável a uma perspectiva de trabalho cooperativo. Na verdade, uma das bases dessa proposição é o trabalho cooperativo. E aí que talvez ela vá lá se encontrar um pouco com o Vygotsky, né, na ideia da aprendizagem colaborativa, porque do desenvolvimento proximal, porque não é a solução, um trabalho, um estudo feito com base em problemas, que busca uma solução, ele precisa ser compartilhado com outros sujeitos, ele precisa ser criticado enquanto ideia para ser aprimorado, né, a possibilidade de acerto. Então, ela propõe um trabalho cooperativo na base da sua epistemologia. E também ela ela é rigorosa, ela é sistemática, entendeu? Não é o laissez-faire, certo? Ela tem um início, tem uma problematização, tem uma experiência, um experienciar, um vivenciar, como diria Vygotsky, que obriga a pessoa a ir dando passos para ir compreendendo a questão e apresentando possíveis soluções. E aí é preciso sempre entender isso, quer dizer, quando você está trabalhando o ensino a partir disso, nem sempre o aluno vai chegar na resposta certa, mas ele vai chegar numa resposta. Então, houve uma tentativa de construção de conhecimento. E a partir disso que chega o momento da intervenção do professor, porque aí ele vai intervir sobre a proposição de resposta que o aluno deu. E aí se faz novamente um aprofundamento no conhecimento, né? Então, ela envolve pesquisa, né? Ações de pesquisa, né? Princípios de pesquisa, quer dizer, não se estuda a partir do conceito, se estuda a partir da experiência. E isso é uma ação de pesquisa porque ela te obriga a buscar respostas. Eu sei que pode ser aplicado em várias áreas, assim, mas eu acho que, pelo fato de eu dar aula de engenharia, né, em cursos de todas as engenharias, exatas em geral, a percepção que eu tenho é que a aprendizagem baseada em problemas ou por projetos, né, que vamos dizer assim, é o irmão adotivo lá, o primo, o próximo, assim, né, o amiguinho da aprendizagem baseada em problemas é a aprendizagem baseada por... Um projeto, sim, é derivado. É projeto de engenharia puro, assim, porque, assim, engenheiro, o trabalho do engenheiro é resolver problemas. É claro, né, não é resolver, por exemplo, a fome no mundo, né, mas a gente trabalha com problemas bem específicos, né, olha, eu preciso de um circuito elétrico que faça alguma coisa. Coisas bem pragmáticas, né? Eu estou com um problema de logística que precisa ser contemplado, né, a estrutura do pedágio, a distribuição dos carros, os horários, poluição, né, tudo isso, né. Então, uma coisa que eu percebo, assim, é que, pelo menos no ensino de engenharia, na prática da engenharia, a gente sempre trabalha com soluções provisórias.
Então, você mencionou essa questão da resposta nem sempre está certa, mas em engenharia a gente não tem uma resposta certa, assim, a gente fala que é uma ciência exata, mas é uma ciência baseada em experimentação, né, a ciência da engenharia, resolvemos problemas, e o engenheiro, o que garante o métier dele, né, o trabalho dele, é o fato de que toda vez que ele resolve um problema, ele gera outro, né? Então você pega assim o cavalo, por exemplo, né? As pessoas pararam de andar de cavalo, começaram a andar de carro, né? Você tinha um problema do cavalo, tal, né? Do fato de você ser um animal, né? Você não tem muito controle, animal cansa, né? Aí você bota um cavalo com motor, que é um carro, né? Só que Claro. fica a poluição, né? Tudo isso, né? O pessoal está tentando resolver com carro elétrico, né? Mas, enfim, tem, né? Uma série de problemas associados com cada tipo de solução que acho que tem muito a ver, assim, né? Com esse processo iterativo, né? Você é Interativo. que termina, não é um ciclo único, né? Você volta para o Não. começo, né? Você está você fechou o ciclo, você tem que reavaliar a sua solução e dependendo aí É, que você desenvolveu o tanto projeto. o Vygotsky, tanto o Piaget também fala disso, né? O Piaget denomina de uma conceituação majorante, é o momento em que o sujeito sistematizou uma ideia, não é? Equilibração majorante. E o Vygotsky também fala de uma situação assim, quando o sujeito produz um conceito, ele produz uma ferramenta mental. E essa ferramenta servirá para fabricar outras coisas, não? Então, esse é o movimento do conhecimento, né? Então, quando você você investe na produção da solução de uma questão, por exemplo, do trânsito, tá? Você oferece uma solução para a situação daquele contexto, tá? Mas não é uma solução ad eterno, né? Porque as relações humanas, elas são relações sociais, e então há fatores diversos que interferem sobre a tua solução. Ela gera novos problemas, porque as pessoas também pensam coisas diferentes, né? E agem sobre aquilo que você fez. E esse agir obrigatoriamente exige que o sujeito repense o que foi feito. Esse é a roda, né? Do ciclo do conhecimento. Mas a pedagogia baseada em problemas, ela é muito boa para para provocar o sujeito a pensar soluções, né? E agora com a questão das tecnologias, né, no processo de mediação no ensino, isso ficou bastante evidente, porque não adianta você ir atrás do professor para buscar a resposta, né? Você tem que fazer a experiência para poder dialogar, interagir com os demais participantes de uma sala, porque ir lá e fazer colagem de conceito não cabe, né? Não flui a discussão, ela precisa ser uma produção de raciocínio que vai se desenvolvendo, por exemplo, num chat, né, de debate. Tem que ter uma ideia que vai sendo desenvolvida para, em determinado momento, chegar numa síntese mínima. Mas eu estou olhando aqui, Marcelo, o artigo, e ele, depois dessa parte mais histórica, ele passa para características e etapas do processo de aprendizagem da ABP, né, que é a abreviação. E ele vai comentando assim o papel de cada elemento que constitui aquilo que seria uma didática, né, da aprendizagem baseada em problemas. Ele fala do aluno como centro da aprendizagem, depois ele trata também da ideia dos trabalhos em grupo, né, de como que isso é necessário, porque volta a ideia, você não tem nenhum sujeito tem solução individual, né? Por mais que tenha um autor que apresentou uma tese, uma teoria, ele não estudou isso sozinho, né?
Então, a mesma coisa acontece nas experiências básicas, né? Você precisa compartilhar a experiência de aprender. Depois ele também vem tratado o professor como uma espécie de um mediador, de um tutor mediador, né? Porque é isso, você tem que orientar caminhos para que a experiência seja prazerosa para o aluno. Mas ele tem que vivenciar a experiência, o professor não pode apresentar a solução. Então, por isso que ela escapa da ideia da aula tradicional, né? Porque não é a resposta que se procura. Se procura, na verdade, é o aprender a aprender. Só uma coisa, não te incomoda pessoalmente, assim, o fato de você transformar um ambiente de ensino-aprendizagem numa sequência de experiências? Para mim, é muito evidente, assim, hoje em dia, vamos dizer assim, metodologias que estão na moda, as escolas que chamam mais atenção, são aquelas escolas que oferecem muitas experiências para os alunos, assim, principalmente ensino médio, né, ensino fundamental, assim, então aquela criança que tem, sei lá, a possibilidade de fazer uma viagem com a turma, metodologia maker, não é a criança que vai desenvolver o projeto, até porque ela não tem condições ainda, né? Ela não tem maturidade intelectual suficiente para desenvolver um projeto complexo, de um robô. Mas a escola oferece a oportunidade de usar lá um Arduino, alguma coisa assim, e a criança vai lá e, sei lá, faz aquele aspirador automático que fica andando, assim, o jogo. Programa um jogo no computador, sabe? Tipo, para mim, assim, o que é muito estranho para mim, às vezes, né? Eu estranho ainda, até porque eu fui educado num ambiente de educação tradicional, né? Creio que você também, né? Faixa etária, assim, mas, não é a mesma coisa, assim, sabe? Me parece que a gente fica o tempo inteiro disputando a atenção da criança com coisas que, por natureza, são mais interessantes, né? Por exemplo, assistir um vídeo sobre um tema que a criança se interessa, para a criança é muito mais interessante ela assistir lá o anime dela, lá, o anime japonês dela, do que assistir uma aula de física, não sei. Tá. Não te incomoda um pouco, assim? Na verdade, Marcelo, meu entendimento é que duas coisas são necessárias para que um professor tenha êxito nesse tipo de trabalho. Primeiro, ele conhecer bem o conteúdo, tá? Para poder orientar e planejar o caminho didático. Se não sabe, se o professor tem limites no conhecimento, ele não consegue modelar a experiência. Primeira coisa. Né? E a outra é organizar momentos de síntese, né? Tinha uma palavra que se usava antigamente, que era fixação de conteúdo, né? Mas ele tem um momento que ele precisa fazer isso. Quer dizer, o trabalho em grupo ele é produtivo até um determinado momento, certo? A experiência de montar um robô, de mexer dentro de um programa de computador, ela é importante até determinado momento, para você compreender o raciocínio lógico. Tá? Mas depois você tem que fazer uma ação de raciocínio mental para chegar numa síntese do conhecimento, porque senão fica a experiência pela experiência. E aí é o ativismo, né? Na verdade, é isso que você estava dizendo. Né? Muitas escolas oferecem muitas. O aluno fica borboleteando em várias coisas, faz, mas não gera uma síntese, porque está faltando, na verdade, mais um instrumento nessa metodologia, né? Que a pedagogia, por exemplo, criou o portfólio, que é um instrumento que ajudaria a sistematizar, né? Mas existe o caderno de diário de bordo, que também serve para isso. Existem momentos de coletividade, pode ser online, né? Mas o professor vai criando as palavras-chave a partir do debate, né? Que aí o próprio mapa conceitual também seria um instrumento de síntese. Enfim, precisa ter didática para se trabalhar com isso. É que acho que vai muito de uma questão de percepção mesmo. Aí é uma crença minha, né? Eu não tenho
Eu nunca fiz pesquisa sobre isso, mas a impressão que eu tenho é que tem coisas que não tem como deixar interessante, assim. Tem coisas que as pessoas têm que saber para sobreviver em sociedade que para aprender é chato. Sei lá, declaração de imposto de renda. Meu, quando que isso vai ser legal? Assim, nunca, nunca. Não. Né? Não sei, matemática. Tem coisa em matemática que você só aprende assim, fazendo muito, assim. É quase uma memória muscular, assim. Então, não tem jeito. Se você estimula, assim, o indivíduo mesmo, não apenas uma criança, ou até mesmo a gente, né? A princípio, a gente está fazendo uma pós, né? Se a gente for essa etapa de fazer a parte dura do processo, né? Naturalizando o fato de toda a experiência de aprendizado ser, vamos dizer, prazerosa ou interessante, nesses momentos a pessoa vai ter muita dificuldade, muita dificuldade. Tem coisa que é muito angustiante, assim, sabe? São vivências, é claro, de uma pessoa que se formou em engenharia e os professores não tinham didática. Porque engenharia é uma área que o professor ele não precisa ter formação pedagógica para dar aula. Né? Então, é uma pessoa que tem experiência de mercado, às vezes, nem sempre. Em geral, uma pessoa que já fez pesquisa. E se ela acabar indo para essa área acadêmica, é porque ela, vamos dizer assim, ela tem alguma facilidade para aprender. Né? Não necessariamente isso implica uma facilidade de ensinar. Até porque a gente sabe que graduação e pós-graduação, os professores, eles não são avaliados por isso, né? São avaliados por produção científica, né? Artigo, livro, né? Congresso e tal. E para mim, uma coisa que me incomoda um pouquinho também, eu estou trazendo todas as minhas angústias, assim, mas no bate-papo, mas, poxa, metodologia ativa é muito legal, só que, assim, aonde que a gente consegue introduzir nesse processo, eu acho que a noção de esforço, disciplina, assim, né? Da parte não prazerosa do trabalho, né? Acho que é um ponto, assim, que talvez pedagogicamente não esteja bem estruturado dentro da metodologia. Eu não consegui ver isso, assim, em nenhum lugar. Eu vejo, assim, por exemplo, gamificação. Poxa, muito legal. Todo mundo gosta de jogo, né? Ou quase todo mundo. Mas como faz isso, né? Sabe? Para o aluno pegar um negócio que ele acha chato, assim, e ele se estimular, né? Apesar das dificuldades para aprender, né? Existe uma cantilena muito forte, né, de que a solução estaria nas tecnologias, na interatividade que ela oferece. Quer dizer, ela é uma ferramenta. Como toda ferramenta, ela precisa ser manipulada, né? Quem vai fazer isso é o professor, precisa saber fazer esse caminho, saber usar bem a ferramenta e tal, e saber organizar didaticamente o conteúdo. Então, assim, é prazeroso, mas nem é o oba-oba, né? E alguns caem justamente nisso, assim, no oba-oba do lúdico, né? Como se tudo fosse possível porque é lúdico. Não, o lúdico é um movimento, né, que te gera prazer no aprender, mas em si a aprendizagem é um processo de raciocínio, exige concentração, né? Exige sínteses, e essas coisas, como a gente brinca, né, elas são produtos do suor mental. Não adianta você querer chegar a um conceito se você não mergulhar profundamente na experiência ou no aprender a fazer o cálculo, no aprender a fazer Por exemplo, me diz na minha experiência que eu tive de aprendizagem, me digam, eu não tive nenhum professor que sabia explicar a fórmula de Bhaskara, ele sabia fazer, mas não sabia explicar. Eu aprendi a deduzir, aprendi tudo certinho, assim. E aí? Eu tive professores muito bons na área de exatas, assim. Os meus professores ruins eram da área de humanidades e de química era mais ou menos, assim. Então, por que ele não sabia explicar a Bhaskara? Porque ele não sabia, ele não tinha conhecimento, ele sabia atuar em cima da resolução do cálculo, mas a Bhaskara é um conceito, né? Mas não tinha noção, então não sabia ensinar mais que isso. E quando a gente não conseguia aprender, ele também não sabia ensinar mais, parou. Então,
essas coisas estão dentro dos limites, né? Inclusive, no artigo, ele tem um item lá do 5.2, que ele fala justamente disso, das dificuldades, né? Que a aprendizagem baseada em problemas tem, e aí ele apresenta várias dimensões, né? Que envolvem como atuar com essa perspectiva didática. Você mencionou a questão da... Desculpa. Você mencionou a questão da conceituação e da sistematização, né? Só voltando um pouco mais para o artigo, então, né? Eu vi lá que o artigo cita 2 definições que eu achei horríveis, assim, na verdade. Tem uma que é muito... Assim, tem uma que é um pouco mais precisa, que eu creio que é a definição de escolha, né? Dos autores do artigo, que é fundamentado na idade técnica de ensino, tal, né? Agora, tem 2 definições ali que eu achei muito ruins, assim, que é chamar a aprendizagem baseada em problemas de caminho e chamar de curiosidade, assim, sabe? Porque, para mim, assim, você falar que uma coisa é um caminho ou uma curiosidade, não define, é vago demais, assim. Vamos dizer assim, é uma definição, mas não é uma definição útil, né? Você não consegue usar aquilo lá para fazer coisas. Por exemplo, né, se um professor está tentando entender o que é aprendizagem baseada em problemas, e você fala que é uma curiosidade, curiosidade é um aspecto subjetivo da aplicação da coisa, né? Então, você não consegue, assim... Como é que eu vou fazer o aluno ficar curioso, né? Posso até imaginar, assim, mas não é por aí, né? Eu penso que sistematizar tanto de como utilizar a metodologia, que me parece que está um pouco mais estruturado, né? Então, como usar metodologia, a aprendizagem baseada em problemas, né? Como usar, tudo bem. Agora, como ensinar, eu acho que às vezes falta um pouco, assim, um pouco mais de referências, né? Então, você falou bastante da importância do trabalho em equipe, né? Do resultado comunitário, né? Por exemplo, você fomentar o trabalho em equipe, eu acho ótimo. Essencial para viver em sociedade, mesmo na área de exatas, engenharia. As equipes de engenheiros são multidisciplinares hoje em dia, né? Então, a gente não dá conta de resolver um problema sozinho, né? Sempre tem um cara que é elétrica, um cara de mecânica e tal. Mas você fomentar trabalho em equipe, você não ensina a trabalhar em equipe. Você oferece uma experiência. E a interação social, vamos dizer assim, o ser humano é um animal social, vai surgir naturalmente as interações, mas, poxa, você não ensina como trabalhar em equipe de uma maneira eficiente, né? Então, eu acho que falta algumas pontes, assim, que poderiam ser feitas, talvez, não sei, administração estuda trabalho em equipe? Eu não sei qual é a área específica, assim, talvez sociologia, ciências sociais, alguma coisa assim, né? Sim. Que poderia, assim, lidar, né, como dividir as tarefas, como fazer o planejamento, entendeu? Mas às vezes, Marcelo, se usam as propostas didáticas de forma capenga, sabe? Pegam um pedaço dela e usam de forma capenga, por exemplo. Porque, por exemplo, o próprio Paulo Freire, ele, quando discute a questão da educação dialógica, quando ele fala do diálogo, das rodas de diálogo, lá do debate temático, ele diz assim, o diálogo exige dos demais participantes uma interação comprometida. Não é largar uma ideia e deixar ela lá. Não, tem que ter um compromisso de resposta, de tentativa de acerto, ou seja, existe uma disciplina que o próprio grupo precisa respeitar enquanto ação de aprendizagem, né? Tem uma outra autora também que escreve muito sobre a metodologia da roda, Van Chauer. Ela também escreve sobre isso, de como que se faz necessário que haja um comprometimento, haja um acordo didático entre as partes para que se chegue num lugar mínimo, né? Então, isso exige que o aluno seja responsável pelo próprio trabalho, pela leitura, pelo investimento nas soluções. Então, por isso que eu digo que, às vezes, implementam processos capengas, quer dizer, trabalho em grupo,
Ah, tudo bem, trabalho em grupo, beleza. Então vai lá, se junta, tu pega um pedaço, outro trabalha só fragmentos, depois junta tudo. Bom, aí dificulta, né? Não, mas Dificulta. eu acho que é uma estratégia válida. Se você faz de maneira sistematizada essa divisão de tarefas, sabe? Tipo, todo mundo, assim, pelo menos os meus alunos, né? Eles são de graduação, então eles são um pouco mais velhos. Todo mundo tem família, né? Todo mundo trabalha, pelo menos 8 horas por dia, às vezes fim de semana, né? E aí eles pegam o tempo que eles têm para fazer a faculdade deles, que, assim, né? Também não é barato, né? Então tem que, né? E eu acho que o problema em si não é muito. Seria a falta de uma orientação de como lidar, por exemplo, com um colega que não está colaborando, assim. Todo o trabalho que eu faço que envolve ali mais ou menos 5 integrantes, né, que eu acho que é uma quantidade razoável, 5 a 7, geralmente são uns 3 ou 4 que acabam fazendo, e eles sempre me escrevem assim, né, professor, tal aluno não fez nada. O que a gente faz? Né? O tal aluno não tá, ele está visualizando as mensagens que a gente troca no grupo, mas ele não fala nada. Aí, assim, sabe, tipo, geralmente são projetos baseados em problemas reais, então a princípio, uma aprendizagem baseada em problemas, ou projetos, né? Mas como é que eu oriento o aluno, né? Por exemplo, em geral, eu falo, né, explicitamente no começo, olha, se você tiver algum problema de trabalho em equipe, de alguém não está fazendo nada, me avisa, né, na hora que acontecer, porque a gente entra em contato com o aluno e a gente vê o que a gente faz. Com certeza. Eles deixam, tipo, na hora de entregar o trabalho para falar que o aluno não fez nada, e eu fico meio assim, puxa, será que eu dou a mesma nota para o aluno? Será que eu desconto um pouquinho? Será que eu zero a nota, sabe? Quando tem evidências de que o aluno não fez nada. Então, assim... Talvez coubesse nesse movimento um instrumento específico de avaliação individual após a entrega do trabalho, né? Porque isso vai demonstrar a síntese que cada um conseguiu fazer. Mas justamente isso é a competência docente, né? Que precisa ser bem pensada também. Mas, Marcelo, acho que nós já temos um debate bem interessante aqui, né? Animamos o pessoal aí para ler o texto, né? E talvez mais pessoas queiram debater esse tema, né? Eu acho que podemos deixar um convite, né, para quem quiser debater o tema, ler esse artigo, ver se ele concorda ou se tem outras interpretações, né, sobre o tema, porque é um debate necessário, especialmente nesse tempo que nós estamos vivendo agora. Não se esgota fácil também, né? Tem muita coisa, assim. Muita coisa já foi escrita, né? Porque da década de 60 coisa, mas parece que tem tanta coisa que ainda poderia melhorar, talvez, não sei. Ou tanta coisa boa, né, em relação ao método, que tem muito a se falar ainda. É o desafio do nosso tempo, né? Tornar essas ideias aplicáveis a um processo de ensino. Uhum. Esse é o desafio que a pandemia nos trouxe. Bom, obrigado, né, pelo tempo aí. Vamos ver se tem alguma manifestação, né? Tá vendo? Valeu. Um abraço. Um abraço.